Olá, vamos falar um pouquinho mais de política? Quem disse que jovem não gosta de se intrometer nesses assuntos? Hoje a gente tem a grata presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual Cauê Macris. Até o nome é de jovem, Cauê, de 34 anos. Ele escolheu Rio Preto para lançar a nova edição do Índice Paulista de Responsabilidade Social. E a primeira pergunta é essa: por que o senhor escolheu o Rio Preto? Eu sei que o senhor disse agora há pouco que vai percorrer todas as cidades, regiões, centros de regiões do estado de São Paulo, mas escolheu o Rio Preto. Por que Rio Preto? Olha, primeiro eu quero cumprimentar, agradecer a oportunidade de estar aqui, todos os amigos das redes sociais, aqui do Jornal Diário. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, Rogério, conversando um pouco a respeito de temas políticos e também sobre o IPRS. Fazendo um comparativo. A gestão pública, ela não é diferente daquela pessoa que no começo do mês vai no mercado fazer sua compra. Se você vai no mercado de manhã com fome e não faz a listinha de compra, a tendência de você comprar um monte de coisas que não eram realmente aquilo que você precisa para passar o mês, você comprar chocolate, você comprar umas guloseimas, ela é muito grande. A gestão pública ela tem que ser encarada de uma maneira totalmente diferente. Ela precisa ser encarada com uma gestão profissional. O IPRS, que nós viemos lançar aqui, a sua 9ª edição, em São José do Rio Preto, ele é um índice que norteia os prefeitos das cidades de como investir em cada área e o que está dando certo e o que não está dando certo, fazendo com que esses investimentos eles sejam focados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é a listinha de supermercado das pessoas, do gestor público. Ele consegue efetivar 12 esferas diferentes de investimento. E onde ele está investindo para saber o que é bom e o que está bom e comparando com os outros municípios, fazendo uma comparação saudável entre Rio Preto e Votuporanga, entre Votuporanga e Fernandópolis e assim por diante. Você comparar os 96 municípios da região administrativa aqui de São José do Rio Preto. E por que Rio Preto foi escolhida a primeira cidade? Duas coisas me motivaram. A primeira é que das 3 principais índices, que é riqueza, longevidade, ou seja, expectativa de vida, e também educação, a região de São José do Rio Preto está em primeiro lugar em 2 delas. Então, São José do Rio Preto, das 16 regiões administrativas do estado, é primeiro lugar na área de educação e é primeiro lugar na expectativa de vida. Isso me norteou porque é fazer mais com menos. É porque existe uma contradição aí. O senhor disse antes do início da entrevista que, embora Rio Preto tenha ficado em primeiro lugar em longevidade e em primeiro lugar em escolaridade, ao mesmo tempo ela ficou numa posição distante das primeiras, ficou em 10º em riqueza. Como se explica essa contradição, essa aparente contradição? É o gastar bem. Porque você tem uma arrecadação menor do que 10 outras regiões administrativas, mas mostra que a efetividade por parte da maioria dos gestores públicos dos municípios estão gastando direito. O problema não é gastar, o problema é gastar direito. Você tem que investir realmente no que precisa. E aqui tem sido, ao longo do tempo, uma referência na área de educação e uma referência na qualidade de vida. As pessoas vivem mais aqui. E por que isso não se reflete em riqueza? Olha, isso não se reflete porque riqueza é você ter um alto índice de industrialização. Entendi. Você ter um alto índice de arrecadação. Então, os municípios o fato da região ser pouco industrial, logo ela arrecada menos. Você tem um importante setor da sociedade, que é um setor que ajudou muito no momento de crise que nós temos agora, que é o agronegócio. O agronegócio ele é muito forte aqui em toda a região, e tem que ser fomentado a respeito dessa importante. Agora, ele gera menos renda do que o setor industrial. Isso é uma coisa que tem mostrado no próprio índice, tem deixado isso muito claro. Por isso que nós estamos aqui na média entre os municípios em relação à riqueza. Mas, ao mesmo tempo, tem mostrado que os prefeitos têm investido corretamente na área da qualidade de vida, ou seja, viver mais, e, ao mesmo tempo, investido também na área de educação, que são 2 pontos muito sensíveis. Então, a região aqui está de parabéns, porque é uma região extremamente que gasta o seu dinheiro na parte de escolas, de incentivo à educação, e ao mesmo tempo você tem qualidade de vida das pessoas. Isso demonstra muito claramente. É claro que você tem que analisar agora município por município, e aqueles que estão mal, você tem que
os prefeitos têm que olhar isso daí e a população tem que cobrar esses prefeitos para conseguir melhorar esses índices. Daí, então, o lançamento do nosso índice aqui em São José do Rio Preto. A íntegra disso, nós estamos entregando esse caderno aqui para vocês do jornal e está na íntegra também no nosso site na internet, que é www.al.sp.gov.br. Perfeito. Deputado, falando um pouco de política agora de 2018. Como é que está o PSDB para 2018 em São Paulo e presidência da República? Como é que o senhor analisa o quadro aí? Bom, em relação à presidência da República, né, para mim está muito claro que o PSDB ele tem se caminhado, né, ao longo dos processos das eleições municipais. Então, a gente já escolheu os prefeitos, ou melhor, os diretórios que vão conduzir o processo eleitoral no Brasil inteiro, nas cidades menores. Nas cidades médias e de grande porte, deve-se acontecer agora até o final do mês, essa escolha, né, dos diretórios. E no mês que vem vamos escolher os diretórios estaduais e depois partir para o nacional. Mas está se afunilando para o nome do Geraldo Alckmin. Está ficando muito claro, ainda mais depois da última pesquisa, que foi divulgada pelo Datafolha, né, onde o Geraldo Alckmin ele tem um índice considerável, empatado com o próprio João Dória, que se coloca à disposição do partido também para fazer essa disputa. Mas, ao meu ver, essa consolidação em nome do Geraldo da disputa nacional, ela tem se dado não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados do Brasil. Então, garantindo com que o próximo candidato nosso do PSDB seja o Geraldo Alckmin. Eu, particularmente, nunca escondi de ninguém que eu tenho um carinho pelo João Dória. Fui um dos primeiros deputados a apoiá-lo como prefeito de São Paulo e espero que ele permaneça como prefeito de São Paulo. Seu colega de Assembleia, o veterano deputado Campos Machado, falou com todas as letras que o Dória é um traidor ao se colocar como pré-candidato, traindo aí o Alckmin, né, que foi o padrinho político que praticamente bancou a candidatura do Dória à Prefeitura de São Paulo. O senhor tem essa visão também? O Dória é um traidor? O Dória tem feito uma gestão inovadora, principalmente do ponto de vista de comunicação. Ele tem mostrado nas redes sociais a participação dele efetiva, das ações que ele tem feito, da parceria público e privada. Tem dado certo dentro da gestão de São Paulo. E é claro que nós, que fazemos parte do grupo do Geraldo Alckmin, né, não esperávamos que o Dória seria colocado como candidato, né, ou no mínimo se movimentado para tentar se viabilizar como candidato à presidência da República. Isso faz com que as energias que o grupo do Geraldo, o próprio Geraldo Alckmin, teria para discutir com os partidos e aliança no plano nacional, acabam se voltando para que a gente tenha que discutir isso internamente. Uma disputa primeiro. Interna, né? Tem que resolver a questão interna. Porque se já tivesse resolvido, né, e se o Dória não tivesse colocando, teoricamente já estaria resolvido a candidatura do Geraldo no plano interno, dentro do PSDB, a nossa energia hoje era das alianças, a composição. Porque não se ganha eleição nacional, presidencial, sozinho. Nenhum partido consegue ganhar eleição sozinho. Você precisa de um arco de alianças bem montado. Então essa energia, ao invés de estar sendo gasta para fora do partido, ela está sendo gasta onde? Internamente. Então a gente não esperava isso. Tanto é verdade que o Geraldo foi um dos maiores fiadores da campanha do Dória, à Prefeitura de São Paulo. Conseguiu construir um arco de alianças e uma engenharia política que garantiu para o Dória o tempo de televisão necessário para que ele pudesse ser eleito, inclusive, no primeiro turno, né, e agora ter que gastar essa energia, né, é muito ruim. Mas, por um outro lado, nós temos que entender que todos têm o direito de disputar uma eleição. Nós não queremos tirar o direito de ninguém, seja ele pessoas que sejam do partido, né, ou que não sejam. O que nós precisamos ter muito claro é que se coloca prévia e que nós vamos para a disputa. Né, e quem for o vencedor unificará o partido do Brasil todo. Essa é a nossa proposta. O senhor falou da gestão do Dória, né, da inovação, principalmente em termos de marketing, na Prefeitura de São Paulo. O ex-governador, na verdade vice que virou governador, né, Alberto Goldman, fez uma dura crítica, né, ao Dória, disse que São Paulo elegeu um candidato a presidente e não um prefeito, que ainda o Dória não começou a governar. O que o senhor acha dessa crítica? Ela tem algum fundamento? Olha, todas as críticas são naturais. Né? Quando você se coloca à disposição da sociedade para ocupar qualquer cargo público, você tem que saber receber a crítica por qualquer um que seja do mesmo partido, seja de fora do partido. Né? Você tem que assimilar essa crítica e entender se ela tem procedência ou não tem procedência.
aquilo que tem procedência, e nós nunca somos donos da verdade, né? A gente tem que saber que todos nós somos seres humanos, nós erramos também. As pessoas erram. E os políticos também erram. Agora, você tem que saber que muitas vezes assimilar se a crítica ela tem procedência ou não tem procedência. Se tiver procedência, trabalhe para arrumar e para resolver o problema da procedência da crítica. Se não tiver procedência, sem problema nenhum, descarte como uma crítica que não vale para você. Eu acho que saber assimilar a crítica, ela é inerente à atividade pública. Aí nós temos que ter essa franqueza e essa clareza de saber assimilar todas as críticas. Mas essa afirmação do Goldman é só retórica ou tem alguma... Tem muita coisa que tem funcionado, né, na prefeitura. Você pega o Corujão para a Saúde, que melhorou muito as questões dos exames. Né, você tem ações de zeladoria urbana que estão funcionando muito bem. Né, você tem diversas mutirões que estão sendo feitos pela periferia, principalmente da cidade de São Paulo, que tem funcionado. Né. Claro que São Paulo é uma cidade que tem muito problema. Né? Diferente de muitas cidades, e eu sou do interior, né, gosto muito do interior, não sou da capital, né, mas é uma cidade que tem muitos problemas e problemas muito graves. Você não resolve do dia para a noite. Né? Então, eu acho que qualquer posição e crítica que tenha sido feita, né, seja por quem for, né, aquele que recebeu a crítica tem que avaliar se ela tem ou não tem procedência para fim pessoal. Né? Agora, você tem erros e você tem acertos. Toda a gestão pública ela funciona dessa maneira. Presidente, se avolumam também as análises de que o PSDB está perdendo um espaço que lhe coube aí, que vem lhe cabendo dessa polarização com o PT, né? De Fernando Henrique para cá, né? De Fernando Henrique até pelo menos a última eleição. Que esse espaço estaria sendo ocupado agora por grupos mais à direita, por grupos mais radicais. E o PSDB, não só por essas divisões internas aí em torno de quem será o candidato, se o Alckmin ou se o Dória, mas também pelas denúncias aí que atingiram o senador Aécio Neves, estaria perdendo espaço para esses grupos. Claro. O que o PSDB pode fazer para recuperar o terreno e para ser novamente essa voz, né, esse grupo que encarna as aspirações aí mais ao centro-direita? É importante colocar primeiro que eu nunca posso compactuar com qualquer coisa que seja ilegal e ilícita, independente de ser dentro do meu partido ou fora dele. Eu acho que o rigor da lei ele vale para todos, para pessoas que são do nosso partido ou que são fora. Eu fui prontamente defender a saída imediata do senador Aécio Neves do comando do PSDB quando ele foi flagrado, né, com aquela gravação, fatídica gravação, para que ele pudesse sim se defender, como qualquer um de nós tem direito, mas fora do comando do PSDB. O partido é muito maior do que o senador Aécio Neves. Tem outras lideranças nesse sentido e nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, né, porque nós temos compromisso com aquilo que é sério e com aquilo que é correto. Agora, mais importante do que você defende, se você é de direita, de esquerda, se você é liberal ou não é liberal, mais importante do que a bandeira, e Franco Montoro dizia isso, são as mãos que empunham a bandeira. De nada adianta eu defender o liberalismo, por exemplo, se eu não tiver uma pessoa que defenda o liberalismo, né, que tenha decência para fazer o discurso e o debate sobre a questão da liberalidade. Você tem um país muito homogêneo. São Paulo é um estado muito mais liberal do que qualquer outro estado do Brasil. Precisa ter muito cuidado com o que você fala, como você fala e com o que você coloca cada uma das questões relacionadas à sociedade. Você tem temas que afetam a vida das pessoas diariamente, diretamente. Esses temas precisam ser discutidos com franqueza. Está na hora da gente separar o joio do trigo. Não dá para a gente colocar toda a política num balaio só. Você tem gente de bem e você tem gente realmente que age para corromper o sistema político. O que nós precisamos fazer é essa separação. E as eleições do ano que vem, elas estão aí para fazer essa separação. Então, nesse momento, eu defendo o quê? Que as pessoas de bem que querem fazer política para o fim real da política, que é você fazer política por aqueles que mais precisam, você defender as bandeiras daqueles que precisam, que esses sim dependem da política, estão lá na fila do postinho de saúde, na fila do hospital, estão precisando de vaga de creche e não tem. Essas pessoas são as pessoas que nós temos que defender. Então nós precisamos separar o joio do trigo. Não adianta ficar discutindo o modelo se você não discutir as pessoas. Quem são as pessoas que vão ser colocadas? Qual o histórico e o passado de cada um desses? O que essas pessoas já fizeram de comprovado,
né, dentro de gestão pública para garantir aquilo que ela está falando? Ou está sendo só um discurso bonito porque em rede social, isso aí, na lógica, na palavra bomba? Perfeito. O senhor fala e sempre vem na minha cabeça um nome, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, acho que ele tem as suas peculiaridades a respeito disso, mas o Bolsonaro já teve gestão administrativa? Será que a tese que o Bolsonaro defende, ela vale para toda a sociedade? Ninguém é deputado, ou melhor, ninguém é executivo de um segmento só. Você tem que ser executivo de todos. O Brasil é um país gigante, de culturas diferentes, de pessoas diferentes. Você tem que saber que quem está no poder público, ele precisa governar para todos. Por mais que só uma parcela da população te eleja. O Bolsonaro virou uma febre. Realmente, você tem as redes sociais, o Bolsonaro é o que mais se movimenta. Né? Mas será que no momento do voto, as pessoas não vão colocar o pé no chão e vão começar a fazer a comparação? Vão querer começar a discutir gestão, que modelo que eu quero de gestão? Uma gestão onde no governo federal se gasta 150 bilhões de reais a mais do que arrecada. Mas é um fenômeno que precisa ser combatido? No radar do PSDB, a questão ele já está em segundo lugar, citando a pesquisa da Datafolha que o senhor citou há pouco. Essa onda ela vai crescente. É claro que ele tem uma fragilidade partidária que pesa contra ele. A pesquisa ela é a fotografia do momento. Aquele que quer se colocar como candidato, por se basear só em pesquisa, é um equívoco tamanho de um bonde. Então vou dar um exemplo para você. Governo do Estado de São Paulo. O PSDB vai ter candidato a governador de São Paulo. Aí você vai me perguntar, mas quem que é o nome que vocês vão lançar para a candidatura? Provavelmente alguém que não seja conhecido de todos. Provavelmente um nome que tenha experiência administrativa, mas que não tenha o grau de conhecimento como tem o Geraldo Alckmin, como tem outros nomes. Mas aí vem o fator principal. O PSDB no Estado de São Paulo tem capilaridade política. O que é capilaridade política? O PSDB governa 163 municípios no Estado, quase 70% da população de São Paulo governada pelo PSDB. O PSDB tem mais de 1.000 vereadores no Estado de São Paulo. O PSDB tem 20 deputados estaduais, 14 deputados federais, 2 senadores no Estado. Ou seja, tem enraizamento político. A hora que você lança um nome que não é de pleno conhecimento de todos, mas que tem histórico de vida, tem credibilidade no que está falando, e tem essa capilaridade política, esse nome é competitivo. Você precisa agregar ele o quê? Tempo de televisão, para ele conseguir olhar no olho do eleitor e conversar. Como aconteceu com o Dória. Como aconteceu com o Dória. Só que o Dória ele não tinha experiência de gestão como gestor público. Foi aí que entrou a importância do Geraldo Alckmin nesse processo, porque o Geraldo conseguiu fazer a construção desse arco de alianças para que pudesse se olhar no olho do eleitor e conversar. Então, 3 fatores necessários para a eleição. 1, capilaridade política, ou melhor, 2 fatores necessários. Capilaridade política, ter base, e o segundo, tempo de televisão. Se você analisar o Bolsonaro, aí voltando para o plano nacional, o Bolsonaro não tem palanque em nenhum estado. Não vai ter candidaturas a governador junto com ele. Vai ter 30 segundos de televisão. Vai acontecer o que aconteceu com o Russomano na campanha do municipal. O Russomano também tinha uma força política de redes. Só que ainda o fator decisivo do processo eleitoral são as 2 coisas que eu coloquei, capilaridade política e tempo de televisão. Então, nesse momento, não adianta ficar fomentando a questão Bolsonaro. Se fomentava o Russomano há 10 dias da eleição, o Russomano seria prefeito de São Paulo. Ele perdeu um primeiro turno por Dória. Porque na hora do voto, na hora da eleição, as pessoas querem segurança. Perfeito. Mas na definição, até meados do ano que vem, se ele estiver bem na pesquisa, esse capital não pode atrair uma série de alianças? Não, porque o Bolsonaro ele trabalha para segregar grupos. Então o Bolsonaro ele é muito forte no grupo que ele conseguiu segregar. Perfeito. Só que ele não fala a linguagem do Brasil inteiro. Voltando para São Paulo, eu ia até Olha entrar... um exemplo do Geraldo. O Geraldo esses dias deu uma entrevista falando que ele está do discurso social. Discutir o social. Aí você vai falar, pô, Geraldo Alckmin discutindo o social? O governo do Estado de São Paulo, no Brasil, é o governo que mais se investe em social.
E o governador tem uma posição mais de centro-direita. Então deveria investir menos em social, como muitos falam que ele não faz nada. Por quê? Não é só discurso de segregação, você tem que saber que você está governando para todos. Voltando à questão do governo do Estado, existe hoje aí uma demanda dos partidos aliados ao PSDB em ter uma mudança, aí, ter uma troca na cabeça de chapa, né? O PSDB está há mais de 20 anos aí definindo, né? Indicando o nome do candidato que depois se elege governador, né? Desde Covas, Alckmin, Serra, Alckmin de novo. Um dos postulantes aí é o próprio vice-governador Márcio França. Como é que o senhor vê essa demanda desses partidos? O Márcio é um grande nome, acho que o Márcio é um grande gestor. Né? Já provou isso quando foi prefeito, né? Reelegeu-se bem, fez sucessor, né? Tem uma posição muito boa nesse sentido. Mas eu volto ao debate que eu estava fazendo com você. O PSDB no estado de São Paulo é o partido com maior capilaridade política. Não tem como o PSDB deixar de ter candidatura própria. Se você pegar o segundo maior partido em São Paulo, e é interessante esse exercício, é o PMDB, com 69 prefeituras. O PSDB tem 163 prefeituras. O PMDB com 69 prefeituras deve governar em torno de 10%, 9% da população de São Paulo. Entre as quais Rio Preto, PMDB. Entre as quais Rio Preto, inclusive. Mas governa, não chega a 10% da população. O PSDB governa quase 70% do estado de São Paulo. O PMDB, que é o segundo maior partido, tem 6 deputados na Assembleia. O PSDB tem 20. Quantos deputados federais tem o PMDB? O PSDB tem 14. É a maior bancada disparado. Isso dá o quê? Capilaridade. Então, indiferente de quem seja o nome, nós temos obrigação de lançar uma nome candidatura. Nome próprio. Hoje, quais os nomes colocados? O Pesaro? Floriano Pêsaro, que é o secretário de Desenvolvimento Social. Tem o Dávila, que é um dos nomes, que é um cientista político também, que se filiou recentemente novamente no partido, mas acho que mais nomes vão surgir. E o José Serra? O Serra eu acho que é um nome também que pode se colocar da velha guarda, apesar de eu achar que nesse momento seria interessante discutir pessoas que são experientes do ponto de vista político, mas que tenham uma oxigenação nesse processo. Agora, o Serra não é um nome que nunca pode se descartar, o próprio nome do João Dória é um nome que não pode se descartar. O nome do José Serra não pode se descartar. O nome do Zé Aníbal não pode se descartar. Isso velha guarda. Desses nomes colocados todos, claro, eu imagino que descarta o Serra, a sua preferência, tem preferência por alguém, por algum deles? O que eu entendo é que o PSDB tem que lançar candidatura própria. Não tem hipótese de eu defender qualquer postura, independente de quem seja o nome. Eu acho que todos eles têm as suas qualidades e os seus defeitos. Mas dos nomes colocados, o senhor ainda não tem uma preferência definida? Está muito cedo. O senhor se coloca também? Não, em momento nenhum. Qual que é seu projeto político para 2018? Vou ser candidato à reeleição a deputado estadual. Mas o interessante nesse processo é o seguinte, é que a gente nem elegeu o novo diretório estadual. Então o momento de se colocar está muito cedo ainda. Tiveram 2 que se colocaram, mas acredito, você tem bons nomes. Você pega o prefeito de Santos hoje, Paulo Barbosa, nome fantástico, gestão muito bem avaliada, foi reeleito no primeiro turno, né? Um nome fantástico. Você pega o prefeito de São José dos Campos, ou melhor, de São Bernardo do Campo, o Orlando Morando. Já foi seu colega? Foi meu colega, o deputado estadual. Nome bom também, muito bom, um nome combativo, aguerrido, né? Foi prefeito lá combatendo o PT. Quer dizer, nomes tem. Você tem muitos bons gestores no estado todo. Né, bons gestores mesmo. Você tem o Aloysio Nunes, que é senador também. Da velha guarda. Da velha guarda. Então, mas você vê que o PSDB ele tem essa possibilidade de ter vários nomes. O que eu defendo, e aí essa defesa eu faço internamente do partido, o único partido que eu tive até hoje, o PSDB não tem como não abrir mão de ter candidatura própria. Isso eu não tenho certeza que vai acontecer. 2 perguntas para encerrar. Sobre o senador Aécio Neves, o senhor é a favor do afastamento dele? O Congresso vai decidir agora, né? Eu acho que ele deveria se afastar, sim. Do mandato? Do mandato e do cargo de presidente do partido. Ele tem, e nesse afastamento, ele tem o legítimo direito à defesa. Você tem provas muito contundentes em relação a ele. Essas provas muito contundentes fazem com que... Hoje não dá para você titubear no mandato público. Você tem que ter muito foco daquilo que você quer. E ele, inclusive, decepcionou muitas pessoas que acreditaram nele, e uma delas, inclusive, fui eu,
que acreditei nele para presidente da República. E fiquei muito decepcionado com o que aconteceu. E uma questão interna na Assembleia, na semana passada, 2 deputados da região, ambos do PT, João Paulo Rilo e Beth Saão, postaram vídeos aí para criticar 2 projetos do governo, do governador Geraldo Alckmin, que estão na Assembleia, segundo eles, em regime de urgência para renegociar dívidas com o BNDES e com a União. Eles dizem, o João Paulo e a Beth, que esses projetos são recessivos, vão provocar um arroxo diante das exigências do governo federal para renegociar a dívida, que vai congelar aí por 2 anos gastos e salários de servidores estaduais. Esse projeto não tem uma semana de protocolado na Assembleia, né? Ele ainda está na fase de receber emendas. Acho que muito vai se debater. O que eu tenho feito, e aí a minha postura isenta, né, como presidente da casa, e sou presidente tanto de situação quanto de oposição, é garantir o amplo debate. Eu preciso garantir a exaustão do debate em qualquer projeto. Eu tenho feito isso, né, tanto com situação quanto com oposição. Muitas vezes o governo fica bravo comigo, mas eu banco a decisão. Muitas vezes a oposição fica brava comigo, mas eu banco a decisão. Mas a segurança de que todos os deputados terão sobre minha presidência de garantir a exaustão o debate. E o que for melhor para a sociedade, né, que vá a plenário e que ganhe, né, em relação ao voto daqueles que foram eleitos para serem seus representantes. Mas o que eles dizem tem algum fundamento na realidade? O projeto de fato congela gastos e salários? Faz uma semana que o projeto chegou. Né? O senhor não tem... Para falar para você que eu peguei e fiz o estudo, esse projeto no mínimo são 45 dias de correr pauta. Ele mesmo estando em regime de urgência? Independente de regime de urgência ou não. São 45 dias para correr pauta. Então, antes de 45 dias, não tem hipótese de pensar em votar esse projeto. E também não significa que nós votaremos os projetos dentro dos 45 dias. Né? O que nós vamos dar é chances reais do amplo debate. E precisa ser debatido. O governo tem que vir e contrapor as informações que estão sendo apresentadas pelos deputados de oposição. Acho que é importante o papel, inclusive, da oposição nesse processo. Para quê? Para que o parlamento aperfeiçoe. Qual é o papel da Assembleia? Aperfeiçoar as leis. Então, tudo que a gente puder aperfeiçoar, nós vamos fazer. O que eu não vou fazer é trabalhar isso de afogadilho. Isso o próprio governador sabe a minha posição que eu tenho tido ao longo do tempo em relação à presidência do poder. Eu garanto o amplo debate, eu garanto o direito tanto de maioria quanto de minoria para que o debate seja feito e que a sociedade tenha condição de dar a sua posição a respeito do projeto. Agora, uma coisa é fato, o plenário é soberano. Quando o debate estiver exaurido, aí a gente precisa levar para o plenário. Vai para o voto. E vai para o voto. Né? E aí o voto vai determinar, né, se o projeto vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. E aí a sociedade cobrar, caso as críticas sejam procedentes, eu não posso dizer nem que são, nem que não são, caso as críticas sejam procedentes, com que cada um vá atrás daquele parlamentar que representa a sua região, representa a sua o que eles estão pessoa. pedindo, os 2 deputados. Já estão chamando os servidores para participar das discussões na própria Assembleia. Isso é democracia. É essa democracia que é bonita no parlamento e é o que me encanta, né, ser presidente da Assembleia. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua gentil visita aqui à redação do Diário. E aí, batemos aí um papo com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o jovem deputado Cauê Macris. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição de todos, nas minhas redes sociais também. Quem quiser entrar lá no Facebook, facebook.com/Cauê Macris, meu site na internet, www.cauemacris.com.br. Estou à disposição para qualquer pergunta ou até crítica, para que a gente possa fazer o bate-papo. Lembrando que eu gosto desse debate, toda semana entro ao vivo, normalmente às quintas-feiras, às 7h30 da noite, para poder fazer essa interação, mas aí respondendo perguntas, dando abertura para que as pessoas possam debater com a gente os assuntos de interesse da sociedade. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. A gente que agradece. Valeu, gente. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito, muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.